último módulo aqui vai falar sobre biocombustíveis. E eu gostaria de poder, desde já, passar a palavra diretamente ao senhor Leandro Alves, que é chefe da Divisão de Energia do Departamento de Infraestrutura e Meio Ambiente. Antes de passar a palavra ao doutor Leandro, eu pediria que fechasse a porta. Obrigada, porque o barulho de lá é um pouco perturbador. Muito obrigado, doutor Leandro. Obrigado, embaixadora. Tem uma breve apresentação do que o BID está fazendo em termos de bioenergia e biocombustível. Na verdade, o BID é uma multilateral e talvez a multilateral mais forte em termos de bioenergia. O BID tem vários instrumentos disponíveis. A gente financia empréstimos diretos, a gente financia as cooperações técnicas e também a gente dá assistência técnica. E basicamente o que a gente está querendo é fomentar todo o tema de bioenergia. E o Brasil realmente é um líder nesse campo. Alguns temas diretamente do BID. O BID é o banco regional mais antigo, construído em 1959. Em termos de empréstimos, a gente realmente está com 208 bilhões de dólares de investimento. E a gente está financiando, hoje em dia, só o setor energético, 29 bilhões de dólares, que é mais ou menos 15% da carteira do BID todo ano. Você vê o crescimento do BID em termos de volume. A gente aumentou de 2002 para 2006, teve uma mudança estrutural no BID, e essa mudança levou os empréstimos subirem drasticamente, particularmente para a infraestrutura e, mais específico, para a energia. A gente estima que próximo ano a gente deve emprestar por cerca de 10 a 12 bilhões de dólares, sendo uma quantidade razoável para o Brasil, que deve ser por volta de 2 a 3 bilhões de dólares para o Brasil. Em termos de cooperações técnicas, esse quadro é só para energia, então a gente está realmente um financiador. Na palestra anterior, estava sobre o tema de hidroelétricas. O BID é uma entidade que financia vários projetos hidrelétricos aqui no Brasil e no resto da América Latina e no Caribe. E bioenergia, a gente está com uma carteira também forte. Cooperações técnicas, e a maneira que os projetos todos se avançam é justamente com cooperações técnicas não reembolsáveis. Nesse caso, a gente está com 645 milhões de dólares de cooperação técnica, e todo esse dinheiro é dinheiro gratuito para desenvolver projetos do setor energético, setor de bioenergia em particular. E o nosso aumento geral de capital constante agora, que 25% da nossa carteira vai ser projetos que a gente chama de projetos verdes, projetos sustentáveis, bioenergia, energia renováveis, energia eficiência. Então é um foco muito forte que tem o BID nessa área. E é dinheiro razoavelmente forte que está tentando nesse tema. O que a gente financiou no passado em termos de bioenergia? A gente financiou 269 milhões em 3 projetos de usinas de álcool. A gente também financiou Moema, que foi um refinanciamento. Isso foi em 2008. Desde 2008 a gente já financiou outros projetos de bioenergia, particularmente agora também no Peru. Com o apoio de cooperações técnicas, como eu mencionei, o BID tem uma posição muito forte em financiar projetos, de saber qual é o item de bioenergia melhor para cada país. No Brasil, hoje em dia, a cana-açúcar está dominando o tema, mas tem outros produtos, jatropha, óleo de palma, e cada país tem sua peculiaridade em termos de que produtos eles podem utilizar. A gente financiou justamente um estudo da Fundação Getúlio Vargas para os países El Salvador, República Dominicana, Haiti, Guatemala e Honduras, para ver qual tipo de produto seria o melhor para o biocombustível. E as áreas dentro desses países que seriam mais adequadas para crescer essa fonte original. Também a gente está trabalhando com várias
outras cooperações técnicas com a Única, que está aqui presente do meu lado, inovação, ação, e a gente está vendo como que a gente desenvolve, não só em termos de país por país, mas realmente um contexto global do tema de bioenergia, e biocombustíveis em particular, principalmente agora referente com a Europa, que a Europa tem todos certos requisitos de crédito de carbono, onde que bioenergia é um fator fundamental para tentar reduzir os custos de aviação. Em termos de emprego, a gente vê não só a fonte de bioenergia como um substituto de energia fóssil, mas também vê bioenergia como uma geração de emprego, que isso é fundamental, principalmente nas áreas mais carentes dos países da América Latina e o Caribe. Caso do México em particular, a gente teve uma cooperação técnica entre o BID, o CENER, que é a Secretaria de Energia do México, o Departamento de Energia dos Estados Unidos, o DTZ da Alemanha, para justamente ver o que pode ser feito em termos de bioenergia no termo do México, em particular, como é que se aplica isso para projetos de aviação. Alguns resultados, que realmente um dos fatores chaves é que você não precisa aumentar a área de plantação. A gente percebeu que já tem muita área hoje em dia que está sendo utilizado como pasto, que pode ser transformado em bioenergia, que não precisa, um dos fatores importantes para a gente é justamente não derrubar florestas virgens para fazer plantações nem de bioenergia, nem de alimentos. Então, um tema extremamente importante, a gente está vendo como reutilizar as áreas já explotadas por outros tipos de atividade. E a gente fez um relatório que foi justamente um relatório para o México em particular, como as áreas já produtivas do governo mexicano e dos proprietários mexicanos podem retomar e virar temas de bioenergia para outros usos. A gente está vendo como um tipo de produto pode se complementar outros tipos de produto. Então, não tem esse diálogo de comida versus energia que tinha alguns anos atrás. Eu acho que esse diálogo já passou, porque agora a mesma área você pode plantar produtos alimentares e também produtos que fornecem bioenergia e vice-versa, sendo um tema muito mais sustentável, sem ter a desvantagem de ter um para o outro. O que a gente está fazendo hoje em dia? A gente, não só no Brasil a gente está trabalhando, mas também em Guatemala, El Salvador, vários planos de ação. Esses são os montantes que a gente está tendo, e são planos de ação nacional. De cada um dos países da América Latina e do Caribe já tem um plano de bioenergia que eles estão contemplando. O BID financiou as áreas que podiam ser utilizadas e que tipo de plantação. E agora o segundo passo seria projetos pilotos, para que esses projetos sejam econômicos ou não viáveis. Se forem economicamente viáveis, começa um processo todo de produção de bioenergia nos próprios países. Quase todos os países que vocês estão vendo aí, Peru, Guiana, Colômbia, Honduras, todos têm já vários financiamentos distintos do BID, mas sempre com a mesma metodologia. Quer dizer, o que o país tem de oferecer no termo de bioenergia, quais são os regulamentos, os impasses e qual o produto melhor para aquele país. Esse é o que a gente chama o scorecard de sustentabilidade. Então, se uma companhia privada quer um financiamento do BID ou qualquer outro multilateral ou bilateral, no nosso website do BID já tem critérios que você pode, como empresa privada, fazer um assessment de se o seu projeto qualifica ou não para financiamentos multilaterais. E um tema crítico hoje em dia é o tema de água. A gente está vendo mais e mais que a água vai ser um fator chave para o desenvolvimento do setor de bioenergético, em particular usos de água naturais. Quer dizer, a gente não quer ver temas onde que tem irrigações fortes extraindo usos de terra de outros setores. E esse tipo de scorecard já avalia essa metodologia. Por que a aviação que a gente se concentrou mais forte?
Primeiro, porque o tema de aviação é um tema extremamente importante. É muito difícil o setor de aviação reduzir o seu, que a gente chama de carbon footprint, sem ser com usos de biocombustíveis. Então, esse é o principal ingrediente que a gente está vendo, como a gente vai atacar esse setor, que é um setor que utiliza muitos recursos e grande parte de recursos fósseis. Hoje mesmo já tem vários voos nessa conferência, no Rio+20, onde que estão sendo ICAO, Boeing, Embraer, todos utilizando biocombustíveis para os primeiros voos. O BID está financiando várias das corporações técnicas que conseguiram realizar esses voos e esses estudos. Aí tem um press release. A gente também está vendo que a gente chama de segunda geração de biocombustíveis. Primeira geração, obviamente, é o ethanol. A segunda geração é que a gente tem uma visão que todos os fatores hoje em dia que são produzidos baixo poliquímicos ou petróleo podem ser convertidos em produção via biocombustíveis. Isso dá uma outra visão em termos de toda a área de plástico, petroquímica. Toda essa área pode ser convertida em áreas e fontes de futuros consumos do tema de biocombustível. A planta piloto do México, que eu mencionei, está produzindo bioquerosene e justamente já tem uma tecnologia sendo demonstrada no voo hoje do Azul e Gol. 2014 a gente também está vendo temas da Copa Mundial e das Olimpíadas e ver como os aviões que vão vir para a Copa, para as Olimpíadas, podem utilizar biocombustíveis na sua frota. Então é uma visão que a gente está tendo mais largo prazo, daqui a 2 anos e depois 4 anos, mas é um tema que a gente já está trabalhando agora com as companhias para ver como a gente consegue ter abastecimento suficiente para que as frotas de avião que estão vindo para a Copa e para as Olimpíadas venham via bioenergia. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Leandro. Eu agora passarei a palavra para o senhor Alfred Schwartz, que é assessor técnico da Única. Muito boa tarde. Antes de mais nada, gostaria de apresentar aos presentes aí a Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, entidade principal do setor em nosso país. E nós vamos estar falando hoje sobre o potencial e desafios de crescimento sustentável do etanol no mercado internacional. Eu acho que para facilidade, se vocês puderem acompanhar no telão, eu acho que fica mais fácil acompanhar a nossa apresentação. Inicialmente, para colocarmos aqui a nossa base de discussão, a gente enxerga o petróleo como uma commodity muito preciosa, mas sabidamente vulnerável pelas questões aí que todos os senhores e senhoras sabem aí, sobre os riscos de fornecimento, a volatilidade nos preços, a questão da exaustão de reservas que hoje já vem ocorrendo, problemas de acidentes ambientais, inclusive a relação que hoje está muito bem estabelecida com relação aos combustíveis fósseis e o aquecimento global. E o que nós temos hoje em termos de perspectivas aí é que as necessidades energéticas globais elas devem crescer, segundo estimativas aí da Agência Internacional de Energia, cerca de 50% sobre a demanda atual, em cerca de 2030, e o petróleo certamente ainda será a principal fonte de energia. Mas restam aí questões sobre o preço desse petróleo, a sua disponibilidade e os riscos de sua exploração em regiões ainda pouco conhecidas. Aí. Também nós temos aí que o transporte
de bens e pessoas será a principal fonte de consumo desse petróleo. E nos perguntamos aí que alternativas nós temos. Uma outra pergunta que surge também do painel do IPCC é um estudo que nos mostra aí 3 curvas sobre o crescimento das emissões de gases de efeito estufa. A linha vermelha superior mostra uma situação de que o que deve prevalecer segundo os modelos matemáticos se nada for feito. A linha intermediária já buscando uma política de se limitar à concentração de CO2 a 550 ppm e a terceira aí a 450 ppm, que é o que se busca hoje, que segundo os modelos conhecidos resultaria numa adição de mais 2 graus Celsius, considerada pelos cientistas aí a mais favorável. E dentro as alternativas que nós temos aí para limitar esse crescimento, um deles não é o único, nós temos vários aí, especialmente com muita atenção para a questão do uso racional da energia, que deve ser certamente incentivado, mas um dos pontos que se coloca, que os especialistas colocam, é o uso de biocombustíveis. E se nós formos ver o crescimento dos biocombustíveis dentro das energias renováveis, é o que tem sido mais notável, desde nessa curva que nós podemos ver, desde 1972 a 2008, é a curva branca, onde se destaca realmente o crescimento dos biocombustíveis, e essa curva inclui inclusive o biogás. Bom, mas qual é o potencial do mercado de etanol? Uma pesquisa recente, publicada pela Pike Research, que é uma empresa de consultoria especializada em energias renováveis e tecnologias limpas, indica que o mercado global de biocombustíveis deve crescer nos próximos 10 anos. Atualmente, esse mercado se situa em cerca de 110 bilhões de litros, e a projeção que eles fazem é que ele deve crescer para 270 bilhões de litros em 2021, ou seja, um crescimento de aproximadamente 150%. E esse crescimento ele vai ser motivado pelo crescente número de países que estão adotando, inserindo nas suas matrizes energéticas o uso de biocombustíveis. Segundo esse trabalho, nós temos hoje pelo menos 38 países no mundo, onde nós já temos uso de biocombustíveis mandatório ou em programas que serão transformados em mandatórios para consumo de energia renovável, especialmente focada no setor de transportes. Dentro também dessa perspectiva, a gente percebe que o etanol continuará sendo o combustível ou produto que será dominante nesse setor de biocombustíveis, com uma previsão de crescimento para 187 bilhões de litros em 2021, ou seja, ele vai representar 69% do mercado de biocombustíveis. E se nós considerarmos o market share dele, considerando o mercado de gasolina, ele, segundo essas projeções, deverá equivaler a cerca de 13% do mercado de gasolina. E o que se sabe hoje é que o etanol é uma alternativa aos produtos derivados de petróleo bastante comprovada em vários países, e nós temos aí hoje a entrada de várias corporações globais, especialmente do setor petróleo, que inclusive estão dando uma nova dimensão a esse mercado. Empresas como Total, como Shell, como Petrobras, como BP, estão atuando fortemente nesse mercado e realmente criando condições para que ele possa se desenvolver. Nós temos aí várias aplicações como combustível, desde 3% de etanol em misturas até 15% de misturas em veículos que não requerem alteração nas características desses veículos,
Nós temos aí misturas mais elevadas, como 20% e 25% de etanol na gasolina, como usado no Brasil. Nós temos os veículos flex, que nos Estados Unidos operam com misturas desde 10% de etanol até 85% com gasolina, na Suécia, no Canadá também. E aqui no Brasil nós temos uma outra base de referência, que vai desde 20% até 100%. Temos em São Paulo rodando hoje 60 ônibus movidos a etanol, que utilizam uma mistura de 95% do produto com aditivo promovedor de ignição. E também é possível utilizar o produto 100% puro em motores, turbinas e até fornalhas enfim, customizadas para o seu uso. Temos aqui alguns exemplos do que nós estamos falando, aí os veículos flex, motos flex. O Brasil hoje é o único país no mundo que pode se encontrar esse tipo de produto. Aquele ônibus, nós temos aí o Ipanema, fabricado pela Embraer, que opera 100% com etanol. É um produto já comercial, nós temos cerca de 300 unidades desses aviões já em operação no país. Nós temos aí geradores de energia elétrica, caminhões bicombustível, enfim, um amplo leque de uso que cada dia se amplia. O etanol, hoje, olhando o mapa do mundo, ele pode ser produzido em mais de 100 países. E, enquanto que o petróleo ele está limitado a um grupo de 20 países, ou seja, transformar a biomassa num vetor de desenvolvimento regional é uma possibilidade interessante, especialmente para os países em desenvolvimento, e a cana-de-açúcar pode ser uma forte auxiliar nesse processo. Mas o etanol não é apenas combustível, ele também está sendo utilizado cada vez mais como matéria-prima para os chamados bioplásticos, e aqui nós temos diversos exemplos de embalagens hoje, seja de polietileno, de PET, e futuramente, aí, no próximo ano, de polipropileno também, produtos derivados de processos que utilizam etanol. A produção dos veículos flex em nosso país vai aumentar a demanda pelo etanol no Brasil, e certamente o país precisará aumentar a produção desse produto. Nós temos aí uma projeção. Essa projeção evidentemente representa um cenário, e é um cenário que considera que o etanol continue sendo competitivo com a gasolina para induzir e estimular a sua produção. Nesse cenário, nós temos, que foi elaborado pela Única, nós temos que a produção de cana-de-açúcar, que na verdade é o principal elemento nessa cadeia aí, poderia crescer em 2015, na safra 2015-2016, para 875 milhões de toneladas. Hoje nós estamos em cerca de 560 milhões de toneladas, houve uma queda nesses últimos 2 anos, e com a perspectiva de se chegar em 2020, 2021, com mais de 1 bilhão de toneladas de cana-de-açúcar. Isso representaria, em termos de produção de etanol, 44 bilhões de litros no primeiro caso, e aliás, 70 bilhões de litros no segundo caso. E também é importante citar aí a bioeletricidade, que é um terceiro produto importante gerado pelo setor, através do consumo do bagaço e agora também da palha da cana, que hoje já representa aí perto de 4% do consumo de energia elétrica, que foi bastante discutido agora há pouco, com perspectivas de chegar a 18% da matriz energética da eletricidade em nosso país. Também fatos motivadores do crescimento do etanol são os regulamentos mandatórios de uso nos Estados Unidos, que é o Renewable Fuel Standard, com metas de 136 bilhões de litros de biocombustíveis aí para 2022. E também temos aí na Europa as exigências para que em 2020 pelo menos 10% das energias no setor de transporte sejam
renováveis. Todos esses são fatores motivadores aí do crescimento da produção de biocombustíveis e certamente tem como pano de fundo a questão ambiental e também a questão da independência energética. Muito bem, quais são os nossos desafios? Temos vários desafios, o mundo não é só maravilhas. Então nós precisamos ampliar o acesso a matérias-primas mais baratas e com maior produtividade. Nesse cenário de dificuldades financeiras que o mundo passa hoje, nós temos que ultrapassar essas dificuldades, trabalhando com entidades do sistema bancário. Nós precisamos também combater e eliminar as barreiras tarifárias e não tarifárias que, surpreendentemente, ainda existem. Não existem para combustíveis fósseis, mas existem para energia limpa e renovável, o que é um contrassenso. Precisamos buscar a harmonização de especificações para tornar o etanol, de fato, uma commodity internacional. E, certamente, precisamos dar atenção ao surgimento das novas tecnologias de produção de etanol de segunda geração, também chamado etanol sólido celulósico, e tivemos recentemente um anúncio de uma empresa brasileira que declarou que a partir de 2013 estará dando início à produção de etanol de celulose a partir de bagaço de cana. Certamente será uma das primeiras no mundo nesse aspecto. E, obviamente, as questões da sustentabilidade da produção e do uso têm que ser sempre levadas em conta. Bom, para encerrar, nós temos que o etanol e os produtos derivados do etanol estão em linha, em sintonia com os requisitos que hoje vêm sendo discutidos, inclusive nesse fórum, da economia verde, a economia de baixo carbono. A cana-de-açúcar, certamente, é uma matéria-prima bastante competitiva e pode ser cultivada de forma eficiente em inúmeras regiões no mundo, não apenas no Brasil. O Brasil pode, certamente, estar fazendo isso, dividindo a sua experiência e estabelecendo parcerias com diversos países. A possibilidade de se produzir o etanol de uma forma sustentável, ela é certamente real, e representa um óbvio benefício em termos de desenvolvimento econômico e também uma oportunidade de negócios para diversos países, especialmente em desenvolvimento. E a questão da certificação de sustentabilidade, ou seja, os esquemas que existem hoje, os diversos esquemas internacionais para certificação de sustentabilidade podem eliminar toda e qualquer dúvida que nós tenhamos com relação a esse tipo de questão. Eu agradeço pela atenção e paciência dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigada, Alfredo Schartz. Eu agora vou convidar para tomar a palavra o senhor Sérgio Beltrão, diretor executivo da Ubra Bio, que é a União Brasileira de Biodiesel. Muito boa tarde a todos. Só fazendo um esclarecimento sobre o nome da entidade, a Ubra Bio é a União Brasileira do Biodiesel e, recentemente, há coisa de 15 dias atrás, houve uma mudança no estatuto para nós incorporarmos também o segmento de bioquerosene. Então, historicamente, nós representamos, desde 2007, em âmbito nacional, a cadeia produtiva do biodiesel e, mais recentemente, estamos também, junto com o BID, com companhias aéreas, centros de pesquisas e outros entes, justamente convergindo esforços para trazer ao Brasil uma nova cadeia produtiva, que é a cadeia do bioquerosene. Eu vou ser, em alguns slides, eu vou ser bastante rápido em função do tempo. Esse quadro mostra o mercado brasileiro de soja
e as suas os seus diversos outputs, entre eles o óleo de soja, que é a matéria-prima principal do biodiesel. Mais à frente eu vou dar mais detalhes sobre a questão de matéria-prima. Isso aí é a participação da exportação brasileira do complexo soja, que o complexo soja ele é composto de grão, farelo e óleo. Então o Brasil ele é o segundo produtor mundial de soja e o segundo exportador também, mas eu diria que predominantemente exportador, eu diria que até infelizmente, de produto primário grão. Se a participação brasileira no mercado mundial de soja, eu não vou me ater muito. Isso é a participação brasileira no farelo de soja, que é componente para rações animais, que por sua vez voltam em forma de alimentação humana. Então vocês observem que houve um decréscimo ao longo dos últimos anos, justamente em função de questões tributárias, que eu não vou me ater aqui, mas justamente que tornam o Brasil muito competitivo em produto primário e pouco competitivo em produto de valor agregado maior. Isso é uma afirmação da ONU, a questão da necessidade de alimentos. Também a pujança e o aumento de renda das populações dos países em desenvolvimento, os BRICS, fazem que a locomotiva do farelo de soja, quer dizer, a locomotiva do complexo soja, seja a grande locomotiva que, por sua vez, gera um óleo correspondente numa relação mais ou menos de 4:1, ou seja, a cada litro de óleo de um grão de soja são gerados 4 quilos de proteína. E isso é de uma forma crescente, e a China é emblemático nessa posição de pujança dos países desenvolvidos, que é uma coisa que todos sabem, e justamente o aumento de renda tem sido um fator muito considerável. Só para fazer também um paralelo, a questão do consumo mundial de petróleo, quer dizer, toda a economia há mais de 150 anos, que toda a humanidade vive muito dependente do petróleo e dos combustíveis fósseis em geral. Então são números astronômicos, e os biocombustíveis certamente eles têm um comportamento complementar. Eles nunca substituirão, pelo menos num horizonte mais visível, de uma forma total, os combustíveis fósseis. Por outro lado, o consumo de energia é crescente. Mais uma vez, a China desponta ali com uma inclinação de curva que chega a ser assustadora. Essa foto eu gosto muito de mostrar, que ela foi tirada no rio que corta Xangai, em 1990, de um determinado ângulo. Esse mesmo rio foi tirada uma foto 17 anos depois, e vocês observam a transformação e a necessidade da demanda energética mundial. Bom, então, com isso, também não vou me ater muito, mas é sensibilizar, quer dizer, toda a humanidade sobre a necessidade da mudança de paradigma no consumo de energia, e justamente a desejável substituição de combustíveis fósseis por combustíveis mais limpos, mais amigáveis, ou seja, renováveis. Então, nesse contexto, vocês veem, isso aí é um comparativo de um filtro de um escapamento de motor que utiliza diesel ao lado direito, e no lado esquerdo um que usa biodiesel, para mostrar essa diferença em termos de qualidade do ar. Então, os motivadores do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, que foi lançado em 2005 pelo governo brasileiro, quer dizer, foi focado, além das questões óbvias de independência energética, desenvolvimento e busca, justamente, até seguindo o próprio modelo de sucesso do etanol e de toda essa tradição que o Brasil tem no uso de biocombustíveis. O biodiesel, ele veio, além dessas questões mais tradicionais, ele trouxe um ingrediente que o diferencia de todos os programas no mundo, que é o viés social. Tá? Então, isso aí é só um histórico do lançamento do programa de biodiesel, né, pela Lei 11.097 em 2005.
Essa lei estabeleceu uma mistura obrigatória de todo o diesel terrestre consumido no Brasil, que a partir de 2008 deveria ser uma mistura compulsória de 2%, e essa lei estabelece que a mistura alcançaria 5% até 2013, podendo ser antecipada. As externalidades positivas do programa de biodiesel foram tão gritantes que o setor produtivo reagiu de uma forma muito intensa, que permitiu que essa mistura prevista para 2013 fosse antecipada para 2010. Então, desde janeiro de 2010, todo o diesel consumido no país, todo o diesel terrestre consumido no país, recebe a adição de 5% de biodiesel. Isso é apenas um fluxo da logística do biodiesel, né, que ele só é misturado nas bases de distribuição, e aí entra na lógica e na logística normal de outros combustíveis até chegar ao consumidor final. Isso também mostra, como eu falei, do complexo soja e da geração de proteína que vai para a alimentação animal, aqueles 20% que eu citei no caso de soja, né, porque outros óleos até têm teores maior do que o 20%, na produção de biodiesel você adiciona um etanol ou um metanol, um tipo de álcool, mais um catalisador, e o processo, entre outros conhecidos, mas o mais utilizado no Brasil é o de transesterificação, que você gera, aí sim, numa relação mais ou menos de 90% de biodiesel e 10% de glicerina. Isso aí, justamente, voltando àquela afirmação de todo o crescimento de renda e até o aumento populacional e a necessidade de geração de mais alimentos, ou seja, a soja acaba sendo um vetor de geração de alimento, ao invés do que se propaga muitas vezes de forma errada, que há uma competição. Porque, como eu falei, aquela relação de 4:1, ela é muito clara e é uma verdade, e o Brasil também, ele é um ator significativo na produção de carnes em geral, que todos sabem também, de uma forma crescente nos últimos anos. Isso aí mostra, como eu falei, desde 2005, a evolução e todas as externalidades positivas que o programa de biodiesel provocou no país. Para vocês terem uma ideia, em 2005 eram 8 unidades de produção e hoje já são 64 unidades de produção espalhadas pelo país, com uma capacidade de produção de cerca de 7 bilhões de litros ano. Só para vocês terem uma ideia, o mercado brasileiro de biodiesel movimenta um volume da ordem de 53 bilhões de litros ano. Mas um programa muito novo e que, como eu falei, teve uma resposta muito positiva, e hoje, essa mistura que hoje é de B5, ela já poderia ser até de B15. Tá? Ou seja, há uma forte ociosidade na capacidade industrial do país, e que é o pior, ao mesmo tempo o país continua de forma crescente importando diesel fóssil e gastando muito com isso, porque o Brasil só será autossuficiente, espera-se que ele será autossuficiente de diesel fóssil apenas quando as unidades de refino da Petrobras estiverem prontas, que há uma perspectiva a partir de 2018 apenas. Isso mostra, além da evolução e das perspectivas de aumento, inclusive pegando carona nos 2 grandes eventos que o país vai sediar, né, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Então, o setor de biodiesel ele está firmemente preparado para uma mistura, para um avanço para o B7, né, o 7% de biodiesel imediato, e nós esperamos que em B10 alcancemos os 10%, justamente por um ano de Copa do Mundo, até para reafirmar a posição de liderança que o Brasil sempre teve e que tem um potencial inigualável para isso.
Algumas políticas até regionais, como no caso de São Paulo, isso é parte de uma lei municipal que justamente incentiva o uso de combustíveis renováveis em substituição. Quer dizer, além do programa federal, existem iniciativas que podem ser vetor de incremento do uso, não só de biodiesel, mas de energias renováveis de uma forma geral. Isso é um exemplo do que a gente chama de B20 metropolitano, ou seja, 20% de adição de biodiesel ao diesel, que já existe em São Paulo uma frota de 1.200 ônibus rodando com B20 metropolitano, e nos próximos meses ela alcançará 1.800 ônibus estarão rodando com o B20 metropolitano. Isso é apenas fotos dos ônibus. Isso é um discurso da diretora-geral, um trecho do discurso da diretora-geral da ANP, que tomou posse em março desse ano, onde ela ressalta os resultados de misturas superiores, que tem sido um grande sucesso. Uma das externalidades e aquele diferencial que eu falei do Programa Brasileiro de Biodiesel é justamente o viés social, com a inclusão produtiva de milhares de agricultores familiares, que apenas em 2010, mais de 100 mil famílias tiveram essa inclusão produtiva, com aumento de renda e até aumento de IDH na sua área de influência. Em relação ao diesel, como eu citei, o volume que o Brasil importa de diesel é significativo. Isso no período de 2005 a 2010. E em 2011, apenas para vocês terem uma ideia da enormidade desse número, 1/4 de todo o saldo da balança comercial brasileira foi relacionado ao volume de dólares importados, quer dizer, 7,5 bilhões de dólares com a importação de diesel, e o uso do B5 proporcionou uma economia, por sua vez, de outros 2 bilhões que, se não houvesse o programa de biodiesel, também teriam que ser despendidos pelo país. Na questão de emissões ambientais, a própria Agência Americana de Meio Ambiente reconhece a vantagem do biodiesel em relação ao diesel fóssil, em termos de 57%. A questão, toda essa externalidade ambiental do biodiesel proporciona uma redução de mortes e de afastamentos com doenças relacionadas a problemas cardiorrespiratórios e pulmonares. Com o B5, você observa uma redução de internações de mais de 12 mil, e aquelas outras colunas são, considerando uma mistura de B10 em 2014 e a coluna laranja, o B20 em 2020, quer dizer, o que isso proporcionaria em termos de saúde humana. Isso são os números de investimentos que o país teve com o programa de biodiesel e uma perspectiva também de aumento em 2020, ou seja, o programa de biodiesel é, de uma forma incontestável, um sucesso, e o Brasil entrou com o biodiesel até de uma forma mais tardia que muitos países, mas mesmo assim, em muito pouco tempo, ele já figura entre os 3 maiores produtores e consumidores mundiais. Como a maioria daqui tem conhecimento profundo, a potencialidade brasileira ela é inigualável, e o programa de biodiesel ele justamente procura potencializar as aptidões regionais, principalmente em termos de matéria-prima, e que não seja a soja, tá? Justamente porque a soja não é um produto que dê para ser produzido em todos os estados e regiões brasileiras. Mas ela tem sido, como eu falei, um vetor de desenvolvimento de novas matérias-primas. Essa liderança que hoje em dia nós estamos até perdendo, por exemplo, para a Argentina, que tem fatores de recursos naturais não tão abundantes como o Brasil, e a Argentina já utiliza o B7 e já está prestes a utilizar o B10. Ou seja, nós não poderíamos perder uma liderança natural em função de toda a potencialidade brasileira. Em termos de distribuição territorial do Brasil, com aquela conhecida preocupação de todos nós de não ter avanço de novas áreas, como meu colega do BID já citou,
isso é uma preocupação, eu diria que não só do programa de biodiesel, mas de uma forma geral, eu diria que essa consciência já está permeando o Brasil e o mundo sobre a necessidade de cada vez mais se utilizar apenas terras antropizadas e degradadas, sem a necessidade de abrir novas áreas, ou seja, áreas antropizadas e aumento de produtividade de áreas já utilizadas. Isso é uma configuração que é variável ao longo do ano, justamente do óleo das matérias-primas para a produção de biodiesel. O óleo de soja ele figura com 71%, mas eu diria que a faixa de utilização do óleo de soja, ela varia de 70% a 85% de uma forma geral, ainda. Como eu falei, a soja ela teve um desenvolvimento ao longo dos últimos 40 anos de uma forma muito estruturada e que alçou o Brasil até segundo produtor mundial. Então, por isso, por questão de escala e desenvolvimento tecnológico desse mercado de soja, ela seria a única matéria-prima disponível, o óleo de soja, para se lançar um programa da envergadura que foi lançado aqui no Brasil. Então, não foi por uma alternativa, foi justamente por uma falta de alternativa em função da escala da soja. Mas, tanto o governo como a iniciativa privada estão trabalhando fortemente justamente para o desenvolvimento de novas cadeias e, como eu falei, o aproveitamento de uma forma integral das potencialidades regionais. Então, a palma, o dendê, na região norte, ela figura como uma das matérias-primas mais promissoras em termos, inclusive, de produtividade de óleo por hectare. Mas, além disso, temos o caroço de algodão, a mamona, o girassol e outras tantas que já estão sendo desenvolvidas no país para ter um volume e uma estruturação, se não igual, mas de uma forma parecida com o que a soja obteve. Então, são apenas projeções, quer dizer, se continuar os investimentos, se o plantio, a ênfase que tem sido dado para a palma, em 2020, a palma vai figurar certamente como uma das principais matérias-primas para a produção de biodiesel. Além das matérias-primas tradicionais, temos aquelas de segunda geração e as algas, elas se apresentam como um fator de eu diria que um futuro médio, coisa de uns 10 anos para frente, mas também como promissoras para não só a geração de biodiesel, mas como a produção de bioplásticos e outros produtos que hoje são fortemente utilizados exclusivamente com combustíveis fósseis. Então, não vou me ater muito nas algas, só para vocês verem o leque de oportunidades que a alga aparece. São formas de produção de algas, que podem ser tanto em tanques abertos ou controlados em sistemas fechados, mas ainda há um caminho a ser percorrido com as algas que não vai ser num futuro imediato. Com isso, há uma perspectiva, inclusive, unindo a questão do biodiesel e do bioquerosene num conceito que é justamente o de biorefinaria, que entrando óleos e gorduras de uma forma geral, inclusive óleos reciclados, através de processos um pouco mais complexos de produção industrial, você pode obter produtos químicos, de química fina, como se chama da oleoquímica, além do bioquerosene e do biodiesel, num mesmo processo produtivo. Recentemente, a Comissão Interministerial do Biodiesel, que é gerida pela Casa Civil e tem a participação de diversos ministérios, anunciou que está para ser editado um projeto de lei ou uma medida provisória justamente que dê uma perspectiva de aumento do percentual de utilização do biodiesel. Infelizmente, não vai ser com a envergadura que o setor está preparado e teria intenção de progredir de uma forma mais rápida, mas foi dada uma indicação que em 10% seria alcançado em 2020, mas ainda temos esperança que esse novo marco regulatório saia o mais rápido possível. Então, de uma forma, para concluir, o que o setor precisa justamente para potencializar
todos os benefícios que o programa de biodiesel já trouxe, é justamente um horizonte de utilização do biodiesel de uma forma mais intensa, em substituição ao diesel fóssil. Muito obrigado a todos. Muitíssimo obrigado, doutor Sérgio. Agora eu passaria a palavra ao doutor Isaías Macedo, que vai falar sobre a contribuição do etanol para a mudança de clima como pesquisador da Unicamp. O assunto que me foi proposto hoje, ele vai ser tratado de uma forma bastante restrita. Quer dizer, eu vou me ater a discutir o que o etanol traz de contribuição para a mitigação da mudança climática. E vamos tentar colocar isso em termos muito práticos. Vamos olhar qual é o compromisso brasileiro, mesmo que esse não seja uma coisa absoluta, qual é o compromisso brasileiro com a COP15 em relação à redução de emissões até 2020 e que fração disso, nas suas diferentes facetas, o etanol tem condições de ajudar. Então, as perguntas principais são: qual seria o uso esperado de etanol e bioeletricidade a partir de cana no Brasil até 2020? Segundo, que volume de mitigação de emissões de gases de efeito estufa isso aí acarretaria? E como é que esse volume se compara com os nossos compromissos com a COP15? Em último lugar, muito brevemente, quais são as condições que são necessárias para a expansão da produção de etanol, conforme adotado num dos cenários que nós vamos ver rapidamente. Então, se a gente olhar, o gráfico da direita mostra, em 2015, o fim da primeira parte, lá é muito pequeno para enxergar, mas quais eram as emissões totais de gases de efeito estufa na economia brasileira? Isso ali era da ordem de, vocês podem ver lá, 2, qualquer coisa milhões de gigatoneladas de CO2 por ano. E a projeção daquilo para 2020, feita por ocasião da COP15, que levaria a 3,2 gigatoneladas. E ali, imediatamente, a setinha vertical indica qual foi a redução que o Brasil se comprometeu a fazer naquele ano de 2020. Né? Então, esses números estão ali à esquerda, é uma redução de 37% do que seria emitido se a gente não se empenhasse nisso daqui para adiante. Então, nós temos que considerar agora o período que vai de 2005, na verdade, peguei 2010 a 2020, e ver o que de novo vai acontecer. Ou seja, os ganhos que o etanol já trouxe e tal não interessam mais. Nós queremos ver o que ele pode fazer daqui para frente. Isso foi colocado em lei em 2009, foi regulamentado com um decreto em 2010, que gerou planos de ação setoriais, e eu extraí desses planos 3 áreas onde a cana-de-açúcar tem uma influência direta. Primeira, o plano de ação para biocombustíveis dizia que a gente ia, com nova produção de biocombustíveis, reduzir 48 a 60 milhões de toneladas de CO2 equivalente por ano, com bioeletricidade entre 26 e 33, e nós vimos uma nova área que é interessante observar, porque tem muita relação com a cana. A recuperação de pastagens degradadas deveria, no Brasil como um todo, reduzir entre 80 e 100 milhões de toneladas de CO2 equivalente em 2020. Então, a cana tem que ser capaz de fazer alguma coisa dentro desses cenários de redução prevista. Né? E nós olhamos 2 cenários, eu não vou perder muito tempo nisso. O cenário para 2020 é um cenário oficial, é um cenário da empresa de pesquisa energética do Ministério de Energia, dentro do seu plano decenal de expansão da energia, que foi preparado, acho que 1 ano e meio atrás, e seria válido até 2020. Né? O que esse cenário diz? Que nós vamos ter mais de 50 milhões de veículos leves. Isso eu não vou entrar em nenhum detalhe de como é que foi elaborado, porque isso pode ser consultado com facilidade. Os motores flex iam atingir 78% desses veículos. O etanol seria competitivo com a gasolina, preços ao consumidor. Isso é uma premissa básica desse modelo. O etanol seria suprido de acordo com a demanda. Isso já pega o lado da produção em termos de novas unidades, tecnologia, etc. Haveria 25% de etanol na gasolina e uma certa porção de etanol seria exportado, não grande, e mais uma certa porção seria usado para álcool química dentro do Brasil.
O segundo cenário que eu olhei para fazer, não eu, foi um grupo que trabalhou nisso, incluindo a Única, a Embrapa e outras áreas, a Unicamp, etc. Nós pegamos dados da Única, de simulações, agora de fevereiro, supondo uma estagnação do crescimento da produção de etanol no Brasil, que, aliás, é o que ocorre nos últimos 2 anos, então é um cenário bastante realista nesse sentido, não, pelo menos no período curto, e que colocava como restrições que nós não vamos construir usinas novas, nós vamos crescer áreas de cana nas margens das áreas já existentes, nós vamos renovar plantações, melhorar a produtividade, etc., e o resto é muito parecido com as hipóteses do plano de expansão da EPE. Isso por causa de etanol. No caso de bioeletricidade, o cenário de expansão foi simulado de uma forma diferente da EPE. Basicamente, o modelo é que todas as novas, no caso de expansão, 90% das unidades novas vão trabalhar com ciclos de potência mais modernos, mais alta pressão, temperatura na geração de vapor e turbinas de tração-condensação. E que 3% das usinas antigas, que são cerca de 300 no Brasil, 3% por ano seriam readaptadas para trabalhar com unidades de potência mais moderna. E o cenário de estagnação não faz nada, você assume uma relação fixa entre os valores de energia contratada no mercado livre e no mercado regulado, e de 2014 para frente, os novos contratos do mercado regulado ficariam restritos em torno de 100 megawatts médios por ano. Isso significa baixos investimentos no setor de potência. Isso está muito pequeno para ver, mas os resultados eu vou diretamente para lá, só chamando a atenção para a última linha, que todas as metodologias de avaliação dos gases de efeito estufa e dos fatores de emissão estão na referência 5. Eu tenho uma lista de 10 referências no fim que vocês podem ver. Mas se você pegar a primeira tabela, primeiro aparecem os dados de 2011, que foi a base, depois você tem um cenário de estagnação e o cenário de expansão para etanol combustível, né? Em 2020, você, no cenário de expansão, vai para 63 milhões de metros cúbicos de etanol no total. A estagnação ficaria em 26, muito parecida com hoje. O nível de mitigação é calculado hoje e lá, e a diferença corresponde, no caso de expansão, a 84 milhões de toneladas de CO2 equivalente a menos, para ajudar naquela curva de redução do ano 2020. Isso corresponde a entre 140% e 180% de toda a redução proposta para biocombustíveis no compromisso brasileiro na COP15. Se a gente ficar em estagnação, nós vamos conseguir reduzir 20%. Bioeletricidade, nós fizemos algumas hipóteses que são um pouco diferentes, como eu mostrei, mas nós temos o mesmo cenário, estagnação e expansão, e a gente pode mostrar que nós só conseguiríamos atingir 12% a 15% da meta de redução da bioeletricidade em geral no Brasil, se ficássemos na estagnação, mas nós conseguiríamos chegar a 70% a 90% da meta total de bioeletricidade se a gente trabalhasse no cenário de expansão. Eu devo dizer que esse cenário de expansão não tem nada de anormal nele. Ele supõe que a gente dobra a produção de etanol até o início da década dos 20. Isso pode ser feito implantando 12 a 15 usinas novas por ano. Nós já tivemos no ano 2008, onde a gente implantou 34 usinas em um ano. Quer dizer, não é absolutamente fora de contexto. As condições que podem levar à estagnação são de outra origem, como nós vamos ver. Quando a gente fala de áreas degradadas, eu chamo a atenção para um fato que cresceu com o suporte muito forte da Embrapa e do CTC, do Centro de Tecnologia Canavieira, e de algumas outras áreas nos últimos anos, que foi justamente o que já foi mencionado no caso da soja. Nós temos uma área extraordinariamente grande de pastagens em degradação ou semidegradação, e essa área, no caso de cana, já está sendo usada para a implantação de unidades novas. Uma das maneiras
de pagar pela recuperação de áreas degradadas é implantar a canavial na área degradada. Quer dizer, é uma coisa que está acontecendo de fato, né? Então, nós temos no zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar no Brasil, ele indica 40 milhões de hectares de área que são de interesse, são adequadas para crescer cana-de-açúcar no Brasil, onde não há necessidade de irrigação, onde você tem as condições edafoclimáticas corretas e onde não há nenhuma interferência com nenhuma vegetação nativa. Dentro dessa área, esse é um dado que é menos conhecido, há 13 milhões de hectares de pastagens com menos do que 0,75 unidades de animal, quer dizer, cabeças de gado, por hectare. Isso é um sinal claro de baixíssima produtividade e o caminho de degradação já em curso, né? Os dados do CTC, são 20 anos de dados sobre carbono no solo, e da Embrapa, comparando os estoques de carbono nessas áreas, mostram que a mudança de uso da terra de pastagens degradadas para cana-de-açúcar, com colheita de cana crua, pode levar de 5 a 7 toneladas de carbono por hectare a mais nos estoques de carbono orgânico no solo. Então, no limite, porque isso não vai acontecer, essa área de expansão que a gente está considerando é menor do que 6 milhões de hectares. Se a gente tivesse 6 milhões de hectares e usasse preferencialmente pastagens com baixa utilização, só isso aí aumentaria estoques de carbono no solo, equivalente de 100 e 150 milhões de toneladas de CO2 por ano, que é mais do que o nosso compromisso com a recuperação de áreas degradadas na COP15. Tá? Isso pode ser melhorado se a gente levar em conta que em todas essas áreas novas onde se entra, é obrigatório a implementação das áreas de proteção ambiental, que elas vão ser mais ou menos de 8 a 10% da área de cana. E essas áreas vão ter estoques de carbono no solo maior do que hoje e vão ter o estoque de carbono na parte aérea da planta maior do que hoje. Então, os ganhos aqui são muito significativos. Bom, quais são as restrições que a gente teria hoje para seguir esse caminho que a EPE considerou normal em 2010, tanto que está lá no plano decenal, e que nós consideramos perfeitamente possível? A gente tem área suficiente, adequada, para implantação sustentável. Existe capacidade industrial para suportar a implantação. Isso aí exigiria, como eu disse, 12 a 15 usinas por ano. Nós não temos capacidade humana de trabalho, quer dizer, gente treinada, e temos uma logística deficiente, que tem que ser muito implementada. Mas nós precisamos mesmo são de políticas públicas adequadas para garantir isso. Quer dizer, aquelas premissas da EPE, o etanol tem que ser competitivo com a gasolina nos preços ao consumidor, dependem fundamentalmente, dependem de outras coisas, mas fundamentalmente da fixação da política de fixação de preço de gasolina pelo governo federal e Petrobras. Deve ser mantido 25% de etanol na gasolina e o suprimento, com essas condições dadas, ele vai acontecer, porque vai haver financiamento e a infraestrutura está sendo feita, inclusive, pelo setor privado hoje. Obrigado. Muitíssimo obrigada. E agora o nosso último speaker, o senhor professor André Fais, da Universidade de Utrecht, na Holanda. Professor. Okay, thank you very much, Mrs. Chairwoman. I am very aware I'm the last person between this session and you drinking caipirinhas on the Copacabana, so that is a very dangerous position. I will try to use my time wisely and be compact. It's always a great pleasure for me to be in Brazil. We, as my institute in Utrecht University, have a long-standing collaboration with various parties here, especially the University of Campinas and CTBE, and that's also a main reason to be here all together. And one of my roles that I've played over the past couple of years in the bioenergy field is that I was convening lead author for the IPCC Special Report on Renewable Energy. It has been mentioned several times today,
and I was one of the coordinators of the bioenergy chapter, which was an interesting challenge, and I will use some information from that work. And in addition, I am coordinator of one of the task groups of the International Energy Agency in the bioenergy field, which is on international bioenergy markets. And I will also use a little bit on that to say a bit about what could be the global outlook for ethanol. Let's see if it works. Yes, it does. So to make you a little bit depressed on forehand, and I can be very brief because matters like this have been said already, increased wealth and increased world population drive the demand for transport services and also vehicle ownership. We may be looking at a doubling of light-duty vehicles already around 2030, and it may be a tripling compared to current levels around 2050. So that is a scary outlook. Oh, sorry. Should be a little bit less nervous. That, of course, results in additional energy use, also made clear today. And this breakdown is relevant also to understand what kind of demand for fuels we can expect. On the bottom, you see the passenger cars, and that is often the focus of discussions around demand for fuels and what could be alternatives for that. But it is very important to note that, especially on the longer term, the larger share of liquid transport fuels comes from the combination of trucks, so heavy-duty vehicles, aviation is a strong grower, and also shipping. And those are particular modes of transport that have very limited alternatives, as may be discussed for light-duty vehicles. Yes, and of course that results in additional emissions. And as you can see here is that the projection already for 2030, based on IEA projections, is that transport is the second largest grower worldwide on top of the power sector. So we have a very critical part of our energy use here. And the question is, what are our alternatives besides biofuels? And if biofuels are so important, where should they come from and what are the key applications? So seeing all this, you may get a little bit depressed. That is a response you do see here and there in the public debate. Why not ignore the problem of climate change? It will go away automatically. But of course we don't like that in Utrecht University in the academic world, so we plead for action, but this is not very academic. So we look at sound methodologies and sound options. And this is a type of graphic you have seen before, also today, but it is now more dedicated for the transport sector. And the good news is we do have a portfolio of options in sight for the first half of this century that could bring down the greenhouse gas emission of the transport sector very strongly. But it is notable that looking at, for example, different drive chains and fuel cells are, for example, mentioned in this graphic, that those contributions are limited. And the largest contribution of greenhouse gas emission reduction in those projections should come from biofuels, and then in particular what is here called advanced biofuels. So that is important. One point I want to make specifically, because I think this is a less strong debate in Brazil, but it is definitely a very strong discussion in Europe, and I think also in the United States and also in China, that electric vehicles are proposed as also a key alternative for the transport sector. This would decouple the demand for transport services from oil supplies, which is a good thing. And if you have renewable electricity, that could also result in very low or zero greenhouse gas emissions. Now that's all fine, and I'm not against electric vehicles at all. But here the breakdown of the future demand of transport fuels and transport is important. A large part of that demand came, as you could see, from the heavy-duty trucks, the airplanes and the shipping, and they cannot run on batteries. And then if we zoom in on the light-duty vehicles and the various categories there, batteries are a mediocre alternative, because the more power is to be delivered by a vehicle, that's very obvious with trucks, the more storage capacity you need in the batteries and the heavier the vehicle gets. So batteries are maybe a real alternative only for the lighter cars and for shorter distances. That is important. And also, at the moment you do charge an electric car, you have to produce electricity. So there is a whole supply chain, a well-to-wheel analysis to be made. That's also true for fuel cells, and that's also true for biofuels. So you have to take that all into account to make a fair comparison.
And here is some state-of-the-art greenhouse gas calculations from different types of cars and electric-driven cars charged by different types of electricity. And on the left-hand side, you see the typical greenhouse gas emissions per kilometer driven for gasoline cars or diesel cars. They're not so different, so around 110 grams of CO2 per kilometer driven. But at the moment, you would charge an electric vehicle with coal-based power generation, which is the second set of bars from the left, the emissions can actually be higher per kilometer. So that's important. So a key precondition for lower emissions with electric driving is that you have renewable electricity, but that is not a given, because electric vehicles would increase electricity demand and you would have to realize more renewable electricity production capacity. Of course, when you do that, you charge the electric vehicle with electricity from natural gas, the emissions are lower, but definitely not zero. It's something to keep in mind. And then the other key issue with electric vehicles is that batteries are expensive. And you can see that on the right-hand side, where the cost of driving a car with kind of an average usage of about 14,000 kilometers a year, depreciation of the car in about 10 years, is that at the moment, on the right-hand side, you see that the cost per kilometer driven of an electric vehicle without subsidies is a lot more expensive than current vehicles, and also compared to, for example, advanced hybrid vehicles that would be driven on liquid fuels. There is a future outlook that batteries may become cheaper, but it is very unlikely they will be cheaper than the reference vehicles driven on liquid fuels. And that, at the end, results in a situation on the short term, but also on the medium to longer term, that electric vehicles, if they are equipped with optimized batteries, and that's a big question if that will be realized, and if they are charged with renewable electricity, they will still be a very expensive mitigation option for only a part of the liquid fuel demand. So I'm not willing to be negative about electric vehicles. I just want to make clear that we will rely on a large scale on liquid fuels and then sustainable liquid fuels to lower greenhouse gas emissions from transport and reduce dependency on mineral oil. Now, on the potential of biomass to produce biofuels, there has been a huge discussion, as has been very clear. That has already been discussed several times in previous presentations. And in the IPCC report I briefly referred to, there was really a huge amount of attention for that particular part of renewable energy potentials. And this is a key graphic from that report, and in the middle, the stacked bar, you see the outcomes of that 2-year process, scrutiny of hundreds and hundreds of scientific references, and very fierce debate. And the agreement at the moment is that the technical potential of biomass halfway this century, on top of feeding 9 billion people, protecting the world's biodiversity, respecting limitations of water supplies, so those key sustainability criteria, that technical potential could be about similar as the current global world's energy use. Now that is a key finding. That is of course a technical potential. That's not the same as what will be realized. So in that report there was also a major amount of attention paid to how much could we mobilize, how much biomass could we deploy around 2050 of the technical potential. And that is the blue range that you see on the right side of the graphic, and that depicts a range between 100 and 300 exajoules deployment potential of biomass. And that is a combination of residues, forest biomass, biomass coming from degraded and marginal lands, and biomass that could be produced on top of food production. At the moment, food production becomes more efficient. And that is a very important precondition, because that would avoid indirect land use change. And on the maximum right side, you see the projections of the IPCC report on how much biomass is at least needed to meet the mitigation targets of greenhouse gas emissions. And in the more ambitious mitigation scenarios that we actually do want to meet to keep climate change under control, a deployment of about 200 exajoules of biomass is at least required. So a very substantial part of that deployment potential is considered necessary. And biofuels are a key part of that. And here you see an illustration of the IEA Biofuels Roadmap that depicts how this can actually develop. And you see a very rapid growth curve, and the absolute figures may be less important than the trend that is depicted, because the first generation biofuels, like the corn ethanol in the US, the rapeseed biodiesel in Europe,
they may not be the winners on the medium to longer term. But what is important is that this graphic projects a very rapid inroad and market penetration of so-called second-generation biofuels. So those could be synthetic biodiesel from lignocellulosic biomass and also ethanol from lignocellulosic biomass. But there is one clear winner that we have in the portfolio today that will remain, and that's sugarcane-based ethanol production. That is also a very solid foundation, and it will be one of the dominant fuels for a few decades to come. It's only later on that those advanced biofuels from lignocellulosic biomass will be mature enough and cheap enough to penetrate the market. It is a fact that all those technologies, sugarcane ethanol, but also advanced biofuels from lignocellulosic biomass, have an outlook to compete with oil already on short to medium term. And that will be a very strong market driver at the moment oil supplies become constrained. And this is one illustration what drives that. We all know that Brazilian bioethanol is competitive with mineral oil today, and the learning potential is not depleted, as state-of-the-art analysis have shown. So there is ample potential to improve the performance of this system further. And we have heard very interesting examples from Dr. Macedo as well on what the greenhouse gas performance could deliver also. Managing land use and avoiding conflicts with food production and forest cover and nature is extremely important. So indirect land use change is really one of the critical issues in the debate today. And we have seen very negative coverage on that in both science and in the public discussion, that biomass will push out food, the food will eventually end up in the forest, and then we have an indirect negative effect on the carbon balance. However, the current science development makes that much more subtle. There is more acknowledgement that improvements in agricultural management can offset that, and that the current models that have been used for the ILUC calculations actually have severe shortcomings. And what is now important is that we have to make clear how efficiency improvements in agriculture can be combined with expansions of biofuel production over time, and that is mitigation of ILUC. What is quite striking is that if you list a number of the ILUC studies that have been published over the last period in chronological order, is that the ILUC estimates have structurally decreased over time at the moment the models became more sophisticated. And those are all model scenarios that do not assume dedicated policies to avoid the ILUC. So I think this is a problem that can be resolved. It is basically a point that has been underpinned by the IPCC report, that the potential to improve agricultural efficiency is large enough to absorb that additional demand for biomass, for biofuels. The key issue is that we have to balance the different forces and drivers around land use. It is not only about climate change, it is not only about energy, it is also about land use and rural development and agriculture. And those matters have to be balanced out simultaneously, also on different scale levels, from the local to the regional, even to the global level. If we forget about it, without the governance, without the proper investments, we do get conflicts with forest cover, with carbon balances and with food prices. But if we do balance it out, you can get major synergies. For example, the restoration of degraded lands, more rural income, but also better use of natural resources in general. Now, this is a depiction of the biofuels, international biofuels markets up to recently. So we do have an international market for biofuels. It is not a full commodity market yet, although the ethanol trading is very close to that, but it is something that will not go away. Demand in, for example, Europe and other regions triggers production in other places on the globe. So we have to govern this, we have to make sure that the growth in production is done in a sustainable manner, and this is therefore also a global discussion with major policy action in the field of securing sustainability with frameworks and certification. And this could be the map at the moment those IPCC scenarios and projections become a reality of what could be the BioPAC, the alternative for the OPEC halfway this century. Major biomass production regions in the Mercosur, of course the combination of Brazil, Uruguay, Paraguay, Argentina is one of the powerhouses already today and can continue to be so in the future. Also the north of the continent, with Colombia for example as one of the emerging countries. The sub-Saharan Africa region has a great technical potential given its very low productivity in agriculture today and very good quality land available. But also Eastern Europe and Russia represent large potentials in that sense. So this could be one of the future
sketches of the international biofuels market. To close off, biomass and biofuels play a critical role in the future energy supply as an alternative for oil, which is our most constrained fossil fuel and also the most expensive one, which is a reason why biofuels can become very competitive in the medium term. But it is also essential for greenhouse gas mitigation in one of the critical sectors, transport. And it is the vital alternative, as I hopefully made clear. Bioethanol, has already been said by other speakers, is the key biofuel today and for decades to come, sugarcane ethanol being a crucial part of that. We will see more market diversification. The second generation biofuels are critical and there is a major push for that. And they're not in conflict because the second generation technologies can be developed next to the first generation and used in synergy. The biochemicals demand will add to that, but it is not a completely, let's say, conflicting demand. At the moment, oil is used for 90% for energy requirements and 10% for feedstock, and that will not be different in the future. We can only do this when it is done sustainably to balance that out, but it is possible, especially when you are very serious on the ILUC mitigation and modernization of agriculture in general. And at the same time, that level of biomass deployment and biofuel use is essential to secure our energy supplies and realize the greenhouse gas mitigation targets that we need to meet to keep climate change under control. That was it. If you want more information, the key websites are here. Science Directives General for the scientific information, the SRN report of IPCC, and also the Bioenergy Trade website of the IEA. You can find all the information there. Thank you, Professor. Eu não vou sobrecarregá-los com comentários resumindo o que cada um disse, porque eu acho que foram extremamente claros e, de qualquer maneira, eu teria este caderno de anotações para repetir tudo de extremamente útil. Eu diria que depois de 2 dias em que eu estive no Rio Centro ontem com diálogo sobre energia e hoje o dia inteiro assistindo ao Energy Day, os debates, eu cheguei à conclusão que eu acho que todos nós podemos, primeiro, não é um tamanho único que serve para todos os países. Quer dizer, não se pode ter uma fórmula mágica de energia para cada um dos países. O professor acabou de apontar, evidentemente, questões, por exemplo, de baterias, eletricidade. E isso, em alguns países, facilmente identificáveis, porque, infelizmente, constitui um bom número, não tem energia para ter carros elétricos. Então, é uma das alternativas que nós teríamos que desenvolver. Mas eu acho que, de tudo que foi dito, me fica um grande otimismo, porque nós já esmiuçamos todos os aspectos daquilo que nós precisamos fazer para termos energia e energia limpa. Alguém disse que faltava, evidentemente, políticas apropriadas. E acho que todos os países sabem o que é necessário. Nos falta apenas fazê-lo, porque já conhecemos os meios, já temos o roadmap. Quase todos os países já têm esse roadmap. Então, agora basta implementar. E se nós fizermos isso, nós já estaremos chegando aos gols em vários outros países, além do Brasil, que já atingiu vários. Então, estaremos chegando aos objetivos que nos propusemos. Muito obrigado por sua atenção e tenha uma boa tarde.